Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Estamos no Rio de Janeiro, iniciando essa expedição sobre a Reserva Biológica do Tinguá, uma das maiores unidades de conservação do estado. Seguimos em direção a Nova Iguaçu para chegar na Floresta do Tinguá. Lá encontraremos uma equipe de ambientalistas que lutam para preservar a região. Vamos documentar um projeto de reflorestamento e pesquisa sobre a qualidade das águas das nascentes do Tinguá, que abastecem vários municípios da Baixada Fluminense. Para chegar até a Reserva Biológica do Tinguá, passaremos por áreas densamente povoadas ao norte da cidade do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. Por essa região passava grande parte do café, exportado na época do Brasil Imperial. Por aqui também passou a estrada, conhecida como Caminho Novo, construída entre os séculos 17 e 18 para escoar o ouro de Minas para o porto do Rio de Janeiro. No caminho, podemos notar que a floresta está cada vez mais pressionada pelas áreas urbanas que vêm se expandindo nas últimas décadas. A Reserva Biológica do Tinguá é uma área protegida com aproximadamente 25 mil hectares. A sua área abrange 6 municípios, mas sua maior parte fica dentro do município de Nova Iguaçu. Agora nós vamos encontrar a Gisele, que é analista ambiental, e ela vai nos levar para conhecer os ecossistemas da região e falar sobre os principais desafios de preservação da Rebio. A reserva hoje ela tem aproximadamente 25 mil hectares, está inserida em 4 municípios, os seus limites da reserva, e mais outros 2 municípios na zona de amortecimento. Na zona de amortecimento nós temos Queimados e Japeri, e a reserva de fato está em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, na parte baixa, que a gente chama, e no Alto da Serra ela também está inserida em Miguel Pereira e Petrópolis. A Reserva do Tinguá fica na Serra do Mar e foi criada em 1989 para proteger as nascentes que desde os tempos do Império abastecem a cidade do Rio de Janeiro. O diferencial da Reserva Biológica do Tinguá é que a criação dela foi motivada por iniciativa popular. É a única reserva biológica do país inteiro que foi a população do entorno, mais a comunidade científica, que se mobilizou para criar e, em audiência pública, decidiu por reserva e não por parque. Um dos projetos em andamento aqui na Reserva Biológica do Tinguá é o reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica e a educação ambiental com as crianças das escolas do entorno. A gente está aqui nessa área do plantio, que ocorreu há 2 anos. Quando a gente chegou aqui, né, nesse ambiente, aqui só existia capim colonial e uma espécie chamada branda-fogo. Então, primeiro a gente tem que fazer toda a limpeza da área, né? A gente tem que fazer a roçada, né, a limpeza da área e preparar o terreno, porque no plantio não é um acaso, né? Tem todo um planejamento. A equipe vem, é uma equipe com 11 pessoas, então eles vêm, limpam a área, fazem a correção do solo, porque o solo tem acidez, fazem a adubação e depois vem o plantio. Essas mudas que são plantadas aqui, elas são oriundas de produtores de mudas da região, então já é um fortalecimento da economia, né, dos produtores, e a mão de obra é toda residente na área de entorno da Reserva Biológica. O projeto de reflorestamento ele é um projeto em parceria com o Onda Verde, que é uma ONG local. Eles competiram no edital do BNDES e para reflorestar 120 hectares. A Onda Verde trabalha com 4 eixos principais, que é a pesquisa científica, a produção e conservação da Mata Atlântica, ou seja, produzindo mudas, plantando e conservação da Mata Atlântica. Também gestão de recursos hídricos, ok? Na parte de educação ambiental e economia criativa.
são as áreas de atuação da instituição nos últimos 20 anos. Quando eles entraram no edital, a gente não sabia de fato se ia ser dentro da Rebio ou não. E aí, após eles ganharem o projeto, que o BNDES financia junto com a Petrobras, eles chegaram até a gestão da unidade e falaram: olha, nós queremos plantar 120 hectares dentro de Tinguá. Para a gente é muito importante que seja lá, é simbólico, eu acho que é uma parceria, a gente está aqui junto da Rebio para ajudar. A gente trabalha com hidrogel. O hidrogel é parecido com aquele gel de fralda, só que a química dele não é nociva. Isso aqui é um pó, entendeu? Aí misturado a água, você adiciona ele na água, aí ele cria essa textura. Fica 45 dias a umidade ali na cova. Entendeu? Como assim? A gente planta uma quantidade muito grande, entendeu? De árvore, não tem como a gente fazer irrigação nisso tudo. A gente planta em média 10 mil árvores por mês. Como toda reserva biológica, Tinguá não é aberta à visitação pública, apenas a pesquisadores e projetos de formação e educação ambiental. Eu estou na Rebio Tinguá, vou fazer agora aproximadamente 3 anos. Já conheço do que vinha sendo tratado pela gestão anterior e a gente entende hoje que é uma gestão de continuidade. A gestão anterior trabalhava com educação ambiental, nesse evento que a gente denomina de aldeia ambiental. É o nosso 5º evento esse ano, ele começou em 2012. A ideia era trazer todas as instituições do Conselho para participar e abrir o que cada instituição faz, e em particular durante o ano inteiro, na área de meio ambiente, para expor para toda a comunidade local. Esse ano a gente escolheu como tema Conhecer para Preservar. Então a gente levou os alunos para dentro da reserva. Para a gente, do ponto de vista ambiental, é muito importante porque as pessoas entendem que a reserva biológica, por se tratar de uma unidade de conservação de uso restrito, conforme o SNUC, que a gente é mais ou menos aquela consciência de para que adianta eu ter uma reserva se eu não posso entrar? Nessas aldeias, a gente conseguiu demonstrar para eles que não é protegido contra eles, né? A gente protege por eles, né? Com eles, né? E assim a gente foi ganhando mais amigos, né? Então, isso aqui é uma palmito jussara, é ameaçado de extinção. Então, a gente está devolvendo para o ambiente aquela espécie que o homem retirou lá atrás. Eu acho muito importante a participação das crianças aqui, porque não adianta a gente estar aqui nessa comunidade fazendo esse trabalho, entendeu? Se as crianças daqui não crescerem com essa consciência de que preservar a árvore, a mata ciliar na beira do rio é preservar também a cachoeira que eles gostam de vir, de tomar banho, entendeu? Para eles terem a consciência que isso aqui é o futuro para eles. Existem espécies chamadas de pioneiras. Eu planto essa muda a cada 2 metros, ou dependendo da situação, 3 ou até 4. Eu planto essa muda, a cada 2 metros eu planto outra de espécies pioneiras, ok? Na linha seguinte, se a área está muito degradada, eu coloco uma pioneira e uma secundária. Uma pioneira e uma secundária. E aí na terceira eu volto só para a pioneira. Quando a área não está tão degradada assim, eu faço uma linha de pioneiras e uma linha toda de secundária. Então, esse arranjamento da floresta que ele tem que ser muito bem planejado de acordo com a condição ambiental que se encontra aqui. Essas pioneiras elas vão crescer primeiro e criar condições para aquelas secundárias e climáxicas crescerem depois. Por exemplo, vão criar sombreamento, vai ter mais umidade, depois essa pioneira morre e aí a segunda já tem condições de crescer por si só e aí começa a sucessão, né, que a gente chama. A gente já tem algumas espécies florindo, né? Então a gente já começa a ter o polinizador daquela planta ali, então já está restabelecendo aquelas funções ambientais perdidas. A Reserva Biológica do Tinguá é uma importante área de Mata Atlântica preservada e é exatamente essa cobertura de floresta que protege as nascentes da região há séculos. O primeiro projeto que a gente desenvolveu foi a ação de educação ambiental. Nós construímos em Tinguá um centro de educação ambiental que recebe por ano 10 mil jovens de escolas públicas. Esse aqui é o laboratório de ecologia e restauração de áreas degradadas, onde inicia-se todo o trabalho de reflorestamento. Então, os técnicos vão a campo, fazem todas as medições que precisam fazer de campo e trazem amostras de solo para serem analisadas aqui
E aqui é que eles vão definir qual é o tipo de técnica eles vão utilizar para poder fazer o reflorestamento. E o que esse solo está carecendo, o que ele precisa para poder fazer essa correção. Essa espécie é uma espécie-chave para a gente, é chamada de maricá, e é uma espécie pioneira. Ela cria um hábito que a gente chama de arbustivo, ela abre para os lados, assim, ela não vira uma árvore em si, mas ela recobre o solo. Se por acaso, naturalmente, houver, por exemplo, um vento que derrube uma parte da floresta e cria-se uma clareira, há sementes ali no solo daquela árvore que morreu, daquelas pioneiras, que vão poder crescer. A gente, quando cria também a floresta, por meio da sucessão ecológica, as sementes são depositadas no solo e assim cria-se um banco de sementes natural. Então, por mais que haja algum impacto, mínimo que seja, essa área vai poder se restaurar sozinha. Essa aqui, por exemplo, essa planta, ela não foi plantada por nós, foi plantada pela natureza, que a semente germinou e já nasceu nessa planta aqui que já vai dar continuidade à sucessão florestal. Olha só, tá vendo essa camada de vegetação? Se deposita ao solo. Quando a água da chuva bate aqui, ela é amortecida. Então, lentamente, ela vai entrar para o solo, vai infiltrar e vai recarregar esse solo. Mas quando a gente não tem floresta, o solo ele fica exposto. Então, a água da chuva bate, compacta esse solo e escorre superficialmente, não recarrega o solo. E todo esse material, ele é um adubo natural para a floresta. Aqui ocorre a ciclagem de nutrientes, ou seja, a matéria orgânica da árvore cai, ela é degradada aqui em cima do solo por seres decompositores e a partir disso vira nutriente para a floresta que está aqui. Então a floresta vai se mantendo sozinha, não precisa mais da intervenção do homem aqui. E outro problema é o seguinte, quando essa água escorre, já lava todo o nutriente e já leva material particulado, material mineral. Por isso que a gente vê quando chove aquela água turva. É todo o material que saiu da área onde deveria ser floresta, mas foi parado no curso do rio. Aí a gente cria um outro problema, já é criado um outro problema. Assoreamento de rios. Esse material vai se depositar no fundo do rio, mas a água vai ter que procurar o lugar dela, então a água vai começar indo para os lados. Esse é o problema. A calha do rio ela se tornou mais rasa. A água foi para os lados, acabou cavando essa beirada e desmoronou. E aí um problema vai acontecendo, vai sucedendo o outro. Nós estamos reflorestando a mata ciliar de 2 rios. A mata ciliar é interessante, que é como se fossem os cílios dos nossos olhos, né? Elas protegem, a mata ciliar protege o rio, igual os cílios que protegem os nossos olhos. E funciona como um corredor para os animais que vivem, no meio ambiente. Nas áreas de reflorestamento, a gente já observa uma melhora significativa, pelo menos no fundo do rio. Então o assoreamento ele fica um pouco mais contido, quando passa a época do verão, acaba lavando parte daquela areia que está assoreando o rio, e como a vegetação que está ao entorno, que foi reflorestada, ela está evitando de deixar que essa areia volte a cair lá. Então acaba que o rio mesmo, com o tempo, ele vai se autodepurando, se a gente tiver uma ajudinha, né? A partir disso a gente vê qual a importância de se manter uma floresta em pé. Porque, na realidade, a floresta, além de tudo, ela produz água. A gente costuma dizer na nossa instituição que sem floresta não tem água. A Reserva Biológica do Tinguá faz parte do Mosaico Central Fluminense, um conjunto de áreas preservadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Junto com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três Picos, forma um corredor ecológico na região serrana do Rio. Nessa etapa da viagem à Reserva Biológica do Tinguá, vamos acompanhar projetos de educação ambiental nesse importante remanescente de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro.
é a captação de águas Rio Douro, um reservatório que foi construído em 1880, no tempo do Império, durante a crise de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Em 1993, essa área foi incluída na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Essas crianças participam há 3 anos desse projeto de educação ambiental aqui no Tinguá. Olha só a missão de vocês, nobre, manter essa floresta renovando a água o tempo todo. A gente sempre procura trabalhar com crianças e adolescentes, porque a gente entende que levar a mensagem para essas crianças, para adolescentes, é muito mais fácil do que incutir uma mensagem de preservação, de bem para todos, de bem coletivo, num adulto que já tem vícios desde de infância. A gente tem relatos aqui de gente que sempre viveu da floresta, mas assim, da floresta de forma ilegal. Então a gente tenta passar para esses menores que estão vindo agora que a floresta ela tem diversos benefícios, ela pode trazer para a gente várias coisas boas, mas para isso a gente tem que mantê-la de pé. Algumas dessas obras são tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Essas são as ninfas das águas, esculturas francesas que representam a abundância das águas do Tinguá. No final do século XIX, o Rio de Janeiro sofria com uma grande seca provocada pelo desmatamento da Floresta da Tijuca. A Reserva Biológica do Tinguá ela é uma estrutura muito antiga, porque ela vem do tempo do Império, que era a Floresta Protetora da União, quando Dom Pedro II, com a seca no Rio de Janeiro, né, com a devastação da Floresta da Tijuca e a escassez de água na capital, ele pede ao tio-avô de Oscar Niemeyer que procure água na região metropolitana, hoje região metropolitana, mas num grande vazio, como era pensado, né, antigamente. E Paulo de Fronten saiu desbravando o Rio de Janeiro naquela época e encontrou uma enorme abundância de água nas serras de Tinguá. Uma operação completamente incomum para a época, eles trouxeram tubulões, né, de ferro fundido da Europa. E ao chegar no Rio, eles iam pela linha de trem que foi instalada na época para levar essas fundições. Deveria ser uma equipe muito grande para fazer toda aquela obra de infraestrutura. Realmente foi um trabalho muito bacana, muito bem feito e está aí até hoje. Sem nenhum tipo de maquinário, totalmente pela força da gravidade, com a manutenção mínima. E aí, conversando com a SEDAI, ela só informa pra gente que a água que é coletada dentro da floresta, ela vai para a captação da SEDAI, ela é apenas clorificada e distribuída. Ela não passa por nenhum outro processo de limpeza ou de qualidade de água, porque não há necessidade, devido a esse altíssimo grau de pureza que a gente tem da água que a floresta produz. Há 7 anos atrás, aproximadamente, surgiu a intenção de se fazer um monitoramento da qualidade das águas. No início, a gente fazia apenas a análise físico-química, né, que a gente ia lá, coletava a água, trazia para o laboratório e fazia apenas as características físicas e químicas dessa água. Já nessa análise, a gente já percebia que tinha algumas alterações acontecendo, apontando o problema da agricultura, apontando o problema também do turismo. E a gente precisou refinar essa ferramenta. Então, o biomonitoramento é o monitoramento da vida aquática, não só macroinvertebrados, que no caso o nome macroinvertebrado bentônico, bentos quer dizer fundo, macro grande, invertebrados, animais invertebrados em geral. Então, não é só inseto. A gente trabalha também com crustáceos, né, camarões e caranguejos, e outros grupos associados a esse ambiente. Então, esses animais eles funcionam como sentinelas durante toda a nossa fase de estudo. Como a gente coleta basicamente sedimento, o que a gente faz é posicionar essa rede contra a correnteza e fazer uma bagunça no fundo do rio, né? Remover com o pé, a gente chama de dança da chuva, né? A gente dá uma dançadinha ali e todo esse material vai sendo empurrado para dentro da rede. A gente tem que fazer 20 metros quadrados, explorar a maior parte dos hábitats que estejam disponíveis.
tronco de árvore, cascalho, pedra grande, pedra pequena, areia fina, areia grossa, lama. Tá bom, João. Vamos ver o que tem aqui. Então, o que a gente tem, nessa pouca batida que nós demos, a gente já encontrou alguns organismos que vivem nesse fundo. Nós havíamos comentado. Aqui a gente tem 2 coleópteros, que são besouros. Tem uma plasticidade grande em termos de impacto. Os camarões também, em geral, eles são um pouco resistentes a determinados impactos, mas só a presença deles aqui já indica que não está tão ruim, vamos dizer assim. Outro camarão. Então o que a gente procura aqui é a diversidade entre esses animais. Espécies diferentes de camarões, espécies diferentes dentro do grupo de besouros e outros grupos também que a gente trabalha aqui dentro. A gente coleta cada rio em 3 pontos. Um ponto na cabeceira, onde não tem impacto, um no trecho médio e um já próximo à sua foz. Então a gente consegue comparar como esse rio ele é na cabeceira e quais os pontos que mais prejudicam o manancial. E isso tem um efeito cascata lá no Rio Iguaçu, né? Porque acaba que tudo converge para lá. Os esforços de ambientalistas e da comunidade favoreceram a criação da Rebio Tinguá e a proteção de todo esse patrimônio natural. A gente trabalha aqui também com a alfabetização científica dos jovens que visitam aqui, jovens estudantes de qualquer segmento, desde pequenininho até jovens universitários. Então a gente traz, apresenta esse mundo novo para eles, mostra para eles como é feita a pesquisa, mostra alguns animais, curiosidades, eles chegam aqui, eles ficam encantados quando pega, olha na lupa, olha no microscópio, eles ficam maravilhados com isso. A gente trabalha com jovens do ensino médio, do ensino fundamental, construindo uma consciência. Mas dos 10 mil jovens que eu trabalho por ano, talvez só 1.000 eu trago aqui dentro, 1.200, 1.300. Eu não consigo trazer os 10 mil, ok? Porque você não tem trilhas adequadas para isso. E eu também não posso ultrapassar a capacidade de suporte de determinados ambientes da unidade de conservação. Então você precisa ter um trabalho em conjunto do Instituto Chico Mendes com a ONG, definindo as trilhas, a capacidade de suporte e as atividades de educação ambiental que você vai fazer. E como a gente tem aqui o trabalho de reflorestamento, a gente trabalha também, já que estamos com a fauna, de posse da fauna, a gente faz a medição da biomassa dessa fauna. Então a biomassa ela vai traduzir para a gente como está o uso do solo nas regiões que a gente está coletando. Então nas áreas que foram reflorestadas, a gente coleta esses animais e a gente consegue também ter uma noção de como está esse reflorestamento. Se esse reflorestamento ele já está trazendo uma melhoria para aquele ambiente ou se ele ainda precisa de mais um tempo, precisa ser mais enriquecido para poder trazer uma melhora significativa para o ambiente. Com tanta pressão das cidades do entorno, a Rebio do Tinguá é um exemplo de resistência, com mata primária, água em abundância e uma rica biodiversidade. O desafio é conseguir fazer uma gestão que envolva as pessoas. Esse é o maior desafio da gestão. A gente entende como gestor da unidade e considerando que é um patrimônio de todos, que a gente tem que levar a educação ambiental para esse povo do entorno, porque só assim eles vão ter consciência e nos ajudar a preservar. O que a gente percebe é realmente a degradação avançando cada vez mais. A gente percebe empresas também chegando em Tinguá, então aonde vai parar isso se a gente não começar a pensar, né, de como vai ser essa gestão daqui para frente. A gente tem uma pressão muito forte das ocupações irregulares, a gente tem dos loteamentos clandestinos, a gente tem uma pressão forte dos sítios que estão virando sítios de lazer e fazendas de lazer. A gente tem pressão forte por falta de fiscalização do poder público no uso das águas dos rios e nascentes do entorno, ok? E a gente também tem os clandestinos que entram na unidade de conservação para fazer caça, né, e retirada de palmito. Se a gente não tiver o apoio da comunidade do entorno, que eles conheçam, que eles entendam, que eles sabem do que está falando, que eles consigam entender que aquele é um patrimônio nosso, hoje para o futuro, a gente não consegue, somente com a fiscalização, preservar a unidade da sua integridade como ela necessita. Ele tem que se sentir pertencente a esse patrimônio natural da humanidade.
As pessoas que trabalham nesse projeto são todas da comunidade. Então, ele está lá plantando uma muda e está falando para sua filha ou para o seu filho, olha, o papai que está plantando, então pede para o seu colega ou para o pai do seu colega não entrar ou não pôr fogo. Plantando essas árvores, tu se sente melhor, em vez de estar ajudando você mesmo, está ajudando ao mundo inteiro. Eu acho que a gente avançou muito. Existe uma consciência que Tinguá é um lugar importante. Documentando os trabalhos nessa Rebio, nós conhecemos pesquisadores e ambientalistas que continuam na luta para a preservação desse importante patrimônio natural do sudeste do Brasil, a Reserva Biológica do Tinguá.